Olá, esse é o Boletim do Jornal do Ônibus, com notícias 24 horas para você. Um estudo da Anfávia e do BCG prevê que até 2035, cerca de 50% dos novos ônibus urbanos emplacados no Brasil serão elétricos. O relatório, apresentado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, destaca que até 2040, 60% das vendas de veículos pesados podem ter novas tecnologias de propulsão. Neste ano de 2024, de janeiro a agosto, os emplacamentos de ônibus elétricos aumentaram 600% em relação ao ano passado. A Anfávia também aponta que a emissão anual de CO2 do setor automotivo, atualmente em 242 milhões de toneladas, pode ser reduzida em até 400 milhões de toneladas até 2039, com o aumento de veículos híbridos e elétricos e o uso também de biocombustíveis. No entanto, a falta de infraestrutura de recarga é um desafio significativo para a expansão da frota de ônibus elétricos. A Marco Polo, referência em soluções de mobilidade, destacou-se em duas premiações importantes. A 51ª edição do Melhores e Maiores 2024 da revista Exame e o ranking Valor 1000, avançando posições em relação ao ano anterior. O CEO André Vidal Armaganijan atribui esse sucesso ao comprometimento com inovação, sustentabilidade e eficiência. O Ministério Público de Minas Gerais multou a Expresso Gardenia em R$ 757 mil por diversas irregularidades nos serviços de transporte coletivo. A investigação foi iniciada após uma reclamação de um consumidor em Itajubá e revelou que a empresa não seguiu normas obrigatórias, como a utilização de veículos cuja retirada de circulação havia sido determinada pelo DR. Além disso, a Gardenia operou vários ônibus em condições inadequadas e sem a documentação necessária. Apesar de ter recebido uma proposta do termo de ajustamento de conduta, a empresa não aceitou, resultando na multa com base no Código de Defesa do Consumidor. A Expresso Gardenia está em recuperação judicial desde o ano de 2020 e busca vender linhas intermunicipais e arrendar outras, na tentativa de evitar a falência. Desde abril de 2024, a empresa enfrenta paralisações de suas operações e demitiu cerca de 200 funcionários, reduzindo a sua equipe de 500 para 300. Além disso, a companhia protocolou um plano para vender imóveis e linhas interestaduais, geridas pela NTT. A Justiça autorizou a venda de algumas linhas intermunicipais para outras empresas, mas a análise do pedido de transferência ainda está pendente, aguardando a documentação. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em 2022, e a situação da Gardenia se agravou com a suspensão de contratos pela CEINFRA, devido a irregularidades na prestação dos serviços. Nesse contexto todo, algumas linhas da empresa já foram vendidas para as companhias Maxtur e SC Minas, justamente devido a esses problemas que a Gardenia enfrenta. Essa ação, que visa evitar a falência, representa apenas 4% do ativo total da Gardenia e pode gerar um impacto positivo de 94,9 milhões de reais. A Buser lançou 15 novos destinos, a partir do aeroporto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo, visando criar uma espécie de modal rodoaéreo aqui no Brasil. Com 60 embarques e desembarques semanais, a iniciativa conecta o aeroporto a cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e destinos turísticos do litoral norte de São Paulo, como Ubatuba e Caraguatatuba. A expectativa é atender até 10 mil passageiros até o final do ano, utilizando o terminal do aeroporto como uma rodoviária alternativa. Em Goiânia, as empresas de ônibus da cidade já começaram a receber seus novos ônibus e a apresentar esses coletivos para a população. Em breve, as operações começam. Enquanto isso, nos eixos Norte e Sul e Anhanguera, os novos ônibus elétricos do BRT já estão circulando e a população aprovou o serviço. Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado, vendeu 2 empresas de ônibus na qual tinha posse,
a Aviação Real e a Auto Ônibus Santa Rita, para Rubens Lessa Carvalho, diretor do Grupo Saritur, um influente empresário do setor de transportes coletivos em Minas Gerais. As vendas ocorreram em momentos críticos para a discussão da revisão do novo marco regulatório do transporte interestadual, que foi aprovado em dezembro de 2023 e favorece grandes empresas, como a de Lessa. Vamos por partes. Primeiro, vamos falar da Aviação Real. A empresa com sede em Cianorte, no Paraná, que tem filial em Varginha, no sul de Minas, foi vendida em outubro de 2021. A empresa, com mais de 40 anos de história, estava sem licença válida na NTT e enfrentava dívidas, incluindo R$ 366 mil em cobrança judicial. Pacheco detinha 42,5% da empresa por meio de sua holding, a C43 Participações. A venda da empresa ocorreu para Sara Lage Lessa Carvalho e Augusto de Carvalho Janem, que integraram 28 ônibus novos avaliados em R$ 8,2 milhões ao patrimônio da companhia, logo após a compra. Já a Auto Ônibus Santa Rita foi vendida para agosto de 2022. Sem licença de operação há 4 anos, a empresa acumulava R$ 1 milhão em dívidas e outros processos judiciais. Pacheco possuía 80% da empresa pela C43. Vendida para a Aviação Real, já sob controle do Grupo Lessa, os valores das negociações foram mantidos em sigilo, e o mesmo se aplica para a Auto Ônibus Santa Rita. Dando contexto a isso tudo, a influência de Pacheco. O senador possui forte influência na NTT, tendo indicado diretores da agência. As vendas levantaram preocupações sobre conflitos de interesse, especialmente durante a revisão das regras que beneficiaram grandes empresas. O novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual do Brasil visa garantir serviços adequados e fomentar a concorrência. Mas não é isso que críticos dizem, incluindo o Ministério Público Federal. Eles apontam que as regras conferem privilégios injustificados às empresas existentes e limitam a entrada de novos concorrentes. E a relação de Pacheco e Lessa? Ambos defenderam a normalidade das transações, com Pacheco afirmando que não existe relação nenhuma entre suas ações públicas e as vendas, enquanto Lessa destacou a regularidade do processo e a assunção de dívidas. Para a gente fechar, sobre o novo marco regulatório, críticos alegam que a nova legislação pode inviabilizar novas empresas e comprometer a qualidade dos serviços, enfatizando a importância da competição. A CNT, Confederação Nacional de Transportes, expressou preocupações sobre a entrada excessiva de empresas no mercado, alertando para possíveis impactos na regularidade e na qualidade dos serviços oferecidos. Em síntese, as vendas de Pacheco para Lessa, realizadas em um contexto de revisão regulatória, levantam questões sobre ética, transparência e potenciais conflitos de interesse no setor de transportes coletivos. Para a gente encerrar, em 2 anos, o Expresso Guanabara já contabiliza em sua frota 137 ônibus novos. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus, com notícias 24 horas para você. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Uma ótima noite e até a próxima. A gente se vê.